Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. E é uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast, nós vamos conhecer organizações e movimentos da nossa região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas vezes essas ações ocorram de forma individual. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Loriberto, sou homem branco, cabelo bem curtinho, olhos claros, cavanhaque mais ou menos grisalho e eu estou vestindo uma camiseta na cor preta. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube. Não deixe de curtir, de compartilhar e também comentar cada um dos nossos episódios para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas por esse conteúdo que sempre é muito inspirador. Também quero convidar você para nos seguir no Instagram, no Facebook, nos acompanhar no Spotify em áudio e vídeo e também os cortes lá no TikTok. Agradecer aos nossos patrocinadores, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Quer conhecer um pouco mais? Acesse Orplan Solutions nas redes sociais. Também a Doar Digital, uma super plataforma para captar doações para sua organização. É um sistema inteligente, fácil, automático e totalmente digital. Gerencie seus doadores e doações. Você pode receber por Pix, boleto, cartão e também depósito de forma automatizada e economizando em torno de 80% do tempo nesse processo. Acesse doardigital.com.br e fale com o Kleber. E no episódio de hoje nós vamos conhecer o Cantinho da Alegria. E para isso eu estou recebendo aqui a Leidaiana Borges Miller, ela que é presidente, é isso, Isso. à frente do Cantinho da Alegria, que há 11 anos vem realizando seus atendimentos. Leidaiana, seja muito bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Sou Leidaiana, tenho 36 anos, sou loira do olho verde, não muito baixa, não muito alta. Sou educadora física, também trabalho com investigação criminal e estou há 11 anos com o Cantinho da Alegria, né, aqui em Itapema. Que legal. Bom, a pergunta inicial sempre é a mesma aqui no podcast, né? Como é que foi a motivação para surgir, né, a criação do Cantinho? A gente quer saber a história, na verdade, de como tudo começou. Tá bom, o meu maior motivo foi ter vivenciado direitos violados, né, meus filhos, eu. E quando eu voltei ao Brasil, estava 8 anos já morando na Argentina, eu gostaria de ter um espaço para estar com os meus filhos e a ideia inicial foi cuidar de crianças na minha casa, né? Não tinha essa ideia da ONG, era cuidar de crianças para que eu pudesse cuidar os meus junto, mas Deus mandou um propósito diferente, que foi cuidar de crianças carentes. Apareceram muitas crianças carentes na minha porta e através, depois de uma denúncia, acabou vindo vários advogados ajudar a constituir, então, a Associação Beneficente Cantinho da Alegria, que já está há 11 anos em Itapema, né? E hoje acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Então, eu falo que a motivação foi de uma dificuldade, uma necessidade minha mesmo, dos meus filhos na época, e que transformou a nossa vida, né? Nossa casa virou um cantinho para muitas crianças, né? Eu sempre falo que era o cantinho da alegria, porque era o lugar onde a gente conseguia deixar toda aquela coisa ruim de lado e poder estar ali num espaço para brincar, para comer, para se divertir, né? Para ter todos os cuidados básicos e necessários que uma criança precisa. Eu ia perguntar do nome, assim, né? Agora, mas você já respondeu, né? Que é justamente, né, dar esse. Era um cantinho, era uma garagem, né, então eu falei: "Ah, é o cantinho da alegria", né, porque tudo era um espaço na época começou muito pequeno na garagem, então era uma coisa assim que, foi uma coisa muito linda na verdade de que aconteceu, porque era um espaço que não tinha janela, não tinha nada e aos poucos um trazia janela, um trazia tijolo e aquilo foi aumentando e
brinquedo e começou os bazares, o bazar começou a dar para nós um benefício de poder aumentar os espaços. Logo, então, a gente foi para 2 barracões bem grande, que era da Fatomano, na época do lado do Comprão, e ali a gente já tinha mais de 400 metros quadrados, então a gente saiu da garagem para atender mais de 300 crianças. Então foi uma coisa muito mágica, assim, eu digo que foi muita luta, foi muito difícil, muitas pessoas não entendiam, julgavam, e eu digo que o pré-julgamento destrói, né? Mas, ao mesmo tempo, aquele mal veio para o bem, que tentou muitas pessoas a conhecerem o lugar e ajudar o lugar a crescer e chegar hoje onde nós estamos, né? E isso é algo muito bom, a gente vê como que as pessoas do bem transformam algo mágico, né? Que podia ter acabado ali, ter destruído, não ter tido braço, mas as pessoas até hoje fazem esse lugar estar de pé e atendendo cada vez mais. Mais de 6.000 crianças já passaram no cantinho nesse longo. Hoje são quantas atendidas? Hoje nós temos dentro da casa 84 crianças. 80. Porque o nosso espaço é pequeno, né? Então, assim, a gente já precisa. A gente está fazendo um outro espaço, né? A construtora B. Fabriano está construindo uma sede nova. O Comprando Coque deu o terreno. Para previsão para ficar pronta até metade desse ano. E aí a gente vai poder atender em média 200 crianças. Mas para isso a gente precisa muito de ajuda, né? Porque não é só ter o espaço, também tem que ter toda a parte de cuidadores, refeição, profissionais para cuidar. Então, tudo Então, assim, existe uma fila de espera aí. existe fila de espera. Já existe já há alguns anos tem fila de espera, né? A gente precisa de recurso para poder atender todas as crianças. A nossa vontade é abraçar todo mundo, mas a gente não pode amontoar, né? A gente tem que ter qualidade, serviço de qualidade, tem que ter tempo de qualidade para eles. E isso requer ter condições financeiras. Porque, assim, muitas pessoas falam assim, mas a ONG recebe comida, recebe roupa. Sim, gente, mas e o aluguel do barracão? Que é R$7.000 por mês, pagar todos os funcionários. Hoje a gente tem um gasto fixo de quase 60 mil por mês, fixo, sem alimentação, sem parte didática, sem nada disso, só profissionais. Né? Então, existe um gasto grande que a gente depende exclusivamente de ajuda de pessoas do bem. Eu falo que uma associação ela vai funcionar se tiver uma sociedade bem articulada. Né? Se a sociedade não articular, a associação morre. Né? Porque precisa ter pessoas para manter aquilo ali. Então é a lei da sobrevivência. Eu falo que a gente está todos os dias mendigando para poder suprir as dívidas, né? E poder manter as crianças lá dentro. Poxa vida. E como é que essas crianças chegam para vocês? Olha, por diversas maneiras. Chegam através de pedidos do CRAS, da assistência social do município, através de indicações das escolas que me entram em contato comigo para ver se tem vaga de contraturno, familiares da polícia que atende situações de risco e acaba lendo, olha, tem uma situação assim e tal, e a gente acaba acolhendo, e até mesmo indicações de vizinhos ou pessoas que já estão lá. Né? E aí uma criança fala para outra na escola, ela comenta para alguém em casa. Lembrando que o Cantinho da Alegria atende crianças com violação de direito, sabe? Isso também é uma coisa assim que a gente sempre tenta marcar, porque tem muita mãe que chega lá e eu preciso trabalhar, preciso de vaga. Precisar trabalhar, todos nós precisamos, né? O Cantinho não está ali para qualquer família. O Cantinho está ali para as crianças em situação de vulnerabilidade social. Então, tem toda essa triagem de comprovação de vulnerabilidade social, né, de área de risco que compromete essa criança, de violação de direito, onde, através dessa triagem, são abertas as vagas para as crianças poderem ficar. Que daí normalmente já se vem via CRAS. Aí já vem... comprova a violação de direito, que ela já vem com uma pasta já, com todos os boletins, com tudo que ocorreu, né? A maioria das crianças que realmente tem violação de direito já tem uma série de documento que para nós já comprova essa vulnerabilidade. Sempre que há vagas disponíveis, por exemplo, assim, muitas mães às vezes precisam, mas não correm atrás do documento, e a gente não pode negligenciar o que é nos pedido do Ministério Público, né? Que é a ficha PAF. Então, quando a mãe vai solicitar a vaga está aberta e a mãe não leva a documentação, a gente não fica aguardando a vaga. A gente daí libera, então, para essas outras mãezinhas que não estão em tanta vulnerabilidade, mas que também são únicas provedoras da família, que não tem onde deixar para poder ir trabalhar e que a gente não acaba cedendo por falta de documentação das outras mães. Porque eu sempre falo assim, é um trabalho de contrapartida, né? A gente vai ceder o espaço, vai cuidar, mas o pai, a mãe, quem seja o responsável, também tem que correr atrás da documentação. Nós não podemos ter uma criança lá dentro sem
sem certidão de nascimento, sem estar com a vacina em dia, sem ter o cartão do SUS, sem ter foto. Tudo isso é a documentação que é exigida pelo fora e a gente precisa apresentar isso, né? Até mesmo nos editais e tudo. Então, existe uma série de burocracia, como existe nas escolas, né? Em qualquer lugar que você vai fazer um cadastro, e que isso tem que também ter uma consciência, a pessoa que precisa, o usuário que está necessitando, que isso é de responsabilidade dele, né? E aí a gente classifica as crianças nessa etapa, assim, né? Crianças em situação de vulnerabilidade. Acaba assim, de certa forma, educando a família também. Porque Com a gente esses fala, tem cuidados, que né? ter o cuidado, tem que ter uma pastinha, documento, né? É uma coisa que vai para a vida inteira, não é para ali. Que nem a mãe fala, mas é que se for fazer xerox para você, não é para mim, né? É para ele, é para o desenvolvimento dessa criança, dentro da ONG, dentro da escola, dentro no médico, em qualquer lugar que ela for, ela tem que ter um registro, né? Então, assim, isso a gente também tem que impor, assim, se você tem um filho, ou você tem um pet, ou o que seja, você tem que ter uma responsabilidade, né, de poder acompanhar ele desde o momento que ele está com você. Então, essa questão, assim, hoje a gente vê que tem muita negligência da questão de não saber nem onde está o documento. Tá, e se acontece algo grave, numa emergência, eu faço o quê? Eu vou levar quem para o hospital? Com qual documento? O que que eu comprovo? Então, a gente também se coloca numa linha de frente, né? A gente está numa linha de risco, né? Então, a gente precisa estar com os documentos, os pais têm que assinar um termo de convênio, onde ele aceita que ele é um associado da instituição, que existem regras, que tem normas a cumprir ali dentro, que se ele não cumpre aquilo, ele perde a vaga, né? Então, assim, eu sempre costumo dizer que não é a casa da mãe Joana, né? Que tem regras e tem normas e isso precisa ser respeitada. Caso a pessoa não queira, é da vontade dela tirar, então, e não estar ali. Diferente da escola, que eles vão lá porque são obrigados a ir. Ali não, é um espaço de família, é uma extensão do lar, mas a gente, assim como nós os respeitamos, também exigimos o respeito de todos, né? Não, tem... também vira. Senão vira Bagunça, bagunça, né? exatamente. Senão ela vira bagunça e a gente sempre fala ali, a gente está para auxiliar. Não é só o cuidado da criança, né? Ali eles têm atendimento odontológico, eles têm atendimento psicológico, eles têm oftalmologista, eles têm corte de cabelo, tem doação de cesta básica, de roupa, de calçado, material didático, festa de Natal, Dia das Crianças, Páscoa. Então, se eles estão tendo tudo isso, contrapartida, o que que a gente quer? Que os pais participem das reuniões, que prestem serviço voluntário, que façam contribuições mensais de acordo com o que possam, né? Ah, prof, mas eu não tenho condições, mas então vem ajudar num bazar, vem ajudar a fazer uma ação, ajuda com R$ 10 para comprar uma água, um papel higiênico. Todo mundo pode ter um compromisso de alguma forma, né? Não somos nós que vamos pôr o compromisso na pessoa, mas a pessoa tem que ter um bom senso de saber de que igual forma ela pode contribuir com a instituição, né? Para que a gente possa realmente falar, não, então a gente é uma família e a gente vai cuidar do seu filho para você poder trabalhar, para você poder suprir as necessidades, mas contrapartida você tem que ter sua responsabilidade de cumprir o horário certo para buscar ele, mandar ele higienizado, né? Porque a gente percebeu assim, ó, que nos últimos anos a quantidade de crianças com abuso aumentou demais, né? Maus tratos, assim, as pessoas perderam a paciência e não é o falar, né? Quando eu digo maus tratos, não digo dar um puxão de orelha e dar uma palmada na bunda, a gente fala de espancar, né? E isso é muito grave, né? As pessoas perderam o controle de como tratar as crianças e aí colocam elas no celular, na tela o dia inteiro e a criança só fica naquilo, atrofia a parte cerebral dela, não sabe mais brincar. Dessa briga vira uma violência, né? E os pais acabam deixando a responsabilidade deles para as telas cuidarem, né? E o que as telas oferecem hoje para nossa segurança, né? Bom nem pensar. Né? Então é isso que a gente tem, a gente tenta firmar esse compromisso, a gente sempre tem reuniões trimestrais com as famílias onde são obrigados a participarem para manterem a vaga, né? Tanto que no final do ano, ali dia 5 de dezembro, teve uma reunião onde já no bilhete ia o não comparecimento correrá o risco da perca de vaga, né? Porque é uma reunião de extrema importância, a avaliação do teu filho, de como ele evoluiu, o que que piorou, o que que melhorou, o que que precisa. Então, se para a mãe não é importante, como que a gente vai trabalhar com essa criança? Como é que a gente vai seguir com ela se ninguém for lá, né? Então, a gente sempre põe esse compromisso nas famílias, assim, para que a gente possa trabalhar em conjunto, né? Decidir o caminho dele não é o futuro dele, porque o futuro que vai decidir é ele, mas o caminho do ser bom ou não é uma decisão em conjunta, né? Da casa, da escola, da instituição que está prestando serviço de acolhimento, né? Isso tudo. E aí tem gente que é contraturno e chega a ter também
Algumas que A são... ideia inicial era para prestar o contraturno, para que eles pudessem fazer oficinas, esse atendimento psicológico, as pessoas familiares, brincar. Mas a gente sabe que hoje no município não suporta as vagas e assim, tem muita criança na fila de espera, então essas crianças estão com nós integral, né? Claro que eles já têm um protocolo da fila única, onde a gente também fica acompanhando, vendo ali no sistema, pergunta para o conselho, liga, né, na secretaria para dar aquela forcinha da necessidade das crianças, mas sim funciona também em período integral, né? Não era para ser, mas a gente acaba acolhendo porque a gente sabe que se a mamãe que trabalha o dia todo vai fazer o quê? Vai jogar fora, na rua e como é que fica, né? Então, complicado. Tu estavas relatando antes que dos que já passaram, né, pela casa, pelo cantinho, já tem gente trabalhando, já tem... Isso, hoje a gente tem algumas parcerias, né, de alguns empresários onde pegam nossas crianças no Jovem Aprendiz a partir dos 14 anos. E hoje a gente já tem esses adolescentes, até alguns já adultos, que vêm na casa e leva pipoca, leva Coca-Cola. E eu acho muito legal, porque eles falam, prof, eu trouxe aqui para assistir ao cinema, ou seja, algo que eles tinham ali e que eles sabiam que era legal. Então, isso para nós é o maior presente, né? É saber que aquela criança que passou por nós, que passou por uma violação de direito, hoje tem o consentimento de fazer bom para outras crianças também, que está sendo grato, né, que está fazendo um papel bom e que com certeza vai ajudar outras pessoas também, né, que isso é uma corrente do bem, né, não é devolver com a mesma moeda, mas é fazer o bem sem olhar a quem, né, é ser do bem, independente se vai ser uma ajuda financeira, ou se vai ser um abraço, um colo, um sorriso, isso tudo cura, isso tudo são curas, né, e para eles também dizer que, olha, eu passei por essa situação, eu necessitei e hoje sou eu que posso estar doando, que posso estar provendo para alguém. Então, isso é um crescimento também para eles, né, que tiveram todas essas violações de direito, né. E por parte das empresas, assim, teve como é que foi a receptividade? Abrir essa porta nas empresas para aceitarem esses adolescentes? Olha, foi algo, assim, que eu achei que teria uma barreira, mas não, foi algo bem legal, assim, porque como hoje já está constituído na lei o trabalho do jovem aprendiz e tudo mais, foi algo que as próprias empresas começaram a oferecer para nós, né. Olha, se precisar principalmente hoje eu até quero fazer um agradecimento, se me Por favor. do Comprando Coque Atacadista, né, o Coque é uma das empresas que mais acolhem os nossos jovem aprendiz a trabalhar ali. Né, tem outras instituições também, como o Sicredi, o Banco do Brasil, o Empório da Carne, tem outros lugares, mas o Coque em especial abre muitas vagas para eles, né. E assim, são pessoas, muito boas, sempre que a gente manda currículo, sempre atende com muito cuidado, com carinho, e a gente vê que sempre que vão lá, geralmente fica, né. É difícil voltar e dizer: "Ai, foi e não deu certo", geralmente dá certo, não dá certo quando não teve o necessário, quando não tem documento, quando é aquela questão toda que a gente fala, sabe, de o pai e a mãe não ter o interesse também, mas isso é muito bom, assim, a forma em que eles são acolhidos lá, né, a forma que E o próprio estímulo, né, que você proporciona para que um adolescente comece a trabalhar, deles ficar independente. sim, a gente trabalha com educação financeira com eles na ONG a partir dos 3 anos de idade. Eles confeccionam um cofrinho todo mês, todo ano no mês de fevereiro. Então eles mesmos confeccionam, né, de uma forma artesanal com que é reciclável, e aí depois eles ganham um papel com metas, tarefas e o que são as recompensas. Isso vai para os pais através de uma reunião e eles vão ganhando recompensas ali. E também são tirados quando não faz, né? Sim, Por exemplo, sim. arrumou a cama, ganha 10 centavos, não arrumou a cama, perdeu. Então essa educação financeira a gente não faz simplesmente para dizer, ai, você tem que fazer isso. Não, eles têm objetivos, que é ir no parque aquático, que é ir no barco dos piratas. Então eles têm 3 passeios durante o ano, eles precisam arrecadar aquele valorzinho, mas que para eles arrecadar, eles têm que cumprir com as tarefas e com os deveres deles. Então essa educação financeira leva eles a essa responsabilidade, sabe, do não gastar à toa, do saber se eu ter um foco em algo, porque eu tenho um objetivo, se eu perder o foco, eu não vou conseguir alcançar o objetivo. E isso para eles, assim, a gente vê que quando eles estão ali com 13 anos, eles já estão alvoroçados, sabe? Prof, ano que vem eu já vou poder fazer Jovem Aprendiz, né? Professor, falta um ano, falta tantos meses. E a gente vê que legal que é isso,
né? E eu acho muito bacana quando eles já vão trabalhar e eles aparecem lá: comprei esse tênis, comprei não sei o quê. Então já estão se cuidando, autocuidado. Essa valorização de saber que o dinheirinho não cai do céu, né? Então acho que isso é bem legal, é bem importante, assim, a gente hoje trabalha com isso e é uma coisa que os pais agradecem bastante, assim, acham bem legal. A gente achou que os pais iam ter uma rejeição no começo, porque também é uma responsabilidade dos pais, né? Mas foi bem tranquilo, assim. Que legal. Sua maioria adotou a ideia da educação E financeira. desses tem ideia, assim, quantos mais ou menos foram para o mercado de trabalho, assim, por meio da Por meio da instituição. instituição? Em média por ano, já são 11 anos. Os adolescentes sempre é um número menor, né? Sempre a maioria é essa primeira infância. Então já foi mais de 40, mais de 50 para o mercado de trabalho, Que estão por aí, né? que estão por aí, né? Mas isso também é difícil de acompanhar depois, né? Depois que sai, né? Alguns ainda têm contato, vão lá, levam doações, ou passam lá dar um tchau, me mandam mensagem no Dia das Mães, no Instagram, né? Outros já a gente não viu mais, né? Então, assim, mas na sua maioria a gente sim tem um contato, até daqueles que já foram para outras cidades, mas que sempre me mandam ali uma mensagenzinha, principalmente no Dia das Mães. Eu falo que o Dia das Mães é uma caixinha de recheio, o Instagram, o Face, porque eu recebo bastante mensagem. Principalmente desses adolescentes, assim, tá? Então é uma coisa bem, bem bacana. Que Bem expectante. Ô Leidaiana, e me diz assim, vocês têm, como toda organização, claro, imagino que tem algumas dificuldades, né? E qual é hoje, assim, que tu percebe, assim, para vocês, o que que é mais difícil de conduzir, fora o financeiro, que a gente sabe que esse sempre é um nó, sempre é uma dor nas organizações. Tem alguma outra coisa, assim, que dê para Hoje dizer, nossos assim? 2 pontos muito fraco é o financeiro, né, porque sempre negativado, sempre entrando uma bola atrás da outra, e a questão do sistema, da rede, né, porque as pessoas num todo falam muito bonito da rede, da rede, da rede, e a rede em Itapema eu vejo que ela ainda não funciona como deveria funcionar. Ela já teve momentos bem pior, ela veio melhorando um pouquinho, né, do ano passado para cá, mas ainda precisa muito melhorar. Quando existem situações que você vai até certo ponto, e aí você precisa de um juiz, você precisa de um promotor, você precisa de um conselho tutelar, você precisa de uma assistência social, de um CRAS, de um CRES, e aqui, infelizmente, ele ainda não funciona da maneira em que deveria funcionar, né? Precisaria mais pessoas para trabalhar, precisaria mais amor, né? A gente entende que nem tudo se fosse pelo, ai, não é meu compromisso, então eu não atenderia metade do que eu atendo, né? Que esse horário é 5, quantas vezes sair 10 horas, 11 horas, dormir lá, né? Então a gente entende, assim, que esse sistema ainda precisa melhorar. Tem muitas pessoas boas, tem muitas ONGs boas, tem muitos projetos excelentes no município. O que eu acho que todos nós temos que aprender e se reeducar é que nós aquela criança não é nossa, aquele atendimento não é nosso, aquilo é da nossa sociedade, né? Então, se a gente fosse trabalhar em conjunto em prol de todos e fosse um pouquinho mais maleável, as coisas, o fluxo seria muito mais leve até pra gente, né? Então, hoje o que pega muito é essa questão do individualismo, sabe? Eu vejo que isso melhorou muito, graças a Deus, comparado aos anos anteriores, mas o individualismo já corroeu, assim, muitas, assim, de um ter muito e não querer dividir com o outro, e o outro tá lá sem nem folha para desenhar. Então, acho que essa questão ainda, assim, é o que eu peço sempre, assim, que eu digo: "Ai, Deus, dá discernimento para que as pessoas entendam isso de maneira que isso seja uma rede, né, uma rede de apoio, um suporte, não de julgamento", né, porque errar todo mundo erra, ninguém aqui é perfeito, né, nós somos seres imperfeitos e temos que aprender com nossos erros, né. Agora a questão do pré-julgamento, de ficar isso ali acaba destruindo as organizações, desanimando. Eu passei por isso, eu sei o quanto é desanimador quando a pessoa vem, te aponta e te julga e fala, mas não tem capacidade de sentar com você e explicar o teu erro e mostrar para ti o que pode ser melhorado. Então acho que tudo mudaria, assim, mudaria a tecla se as pessoas tivessem um pouquinho mais de empatia um com o outro. Acho que ali mudaria tudo. Entendi. E o que que vocês recebem, né, em termos de doação, assim, o que que
Alguém que está nos assistindo aqui agora quer ajudar o Cantinho, né? Como é que eles podem O Cantinho da ajudar Alegria, vocês? aceita basicamente tudo, por quê? Porque nós trabalhamos com um público de criança onde precisa de roupa, de calçado, de brinquedo, de material didático, de alimento perecível e não perecível, né, a gente também tem um bazar na organização, então quando vem móveis e coisa a gente põe no bazar. A gente tem uma cozinha, um refeitório grande, então quando tem louça e coisa vai para o refeitório, né, forro de cama fica para as crianças usarem lá na hora do soninho. Então, na verdade, tudo é bem-vindo, né? Desde que seja um conteúdo apto para crianças, tudo é muito bem-vindo, né? Lembrando que a gente também tem os adolescentes. Hoje a gente precisa muito da questão de material de higiene, de limpeza. Cesta básica a gente ganhou bastante, a gente tem na casa hoje, mas assim, ó, o alimento não perecível é muito difícil arrecadar. Que é carne, o perecível, aliás, perdão, que é carne, ovos, iogurte, presunto, isso nunca vem, é muito difícil. Então, às vezes, acaba que deixa a gente meio desprovido na hora dos cafés, na hora do lanche da tarde, né? Porque a gente precisa de mistura para poder proporcionar uma alimentação. Hoje a gente tem 2 nutricionistas na ONG que preparam os cardápios, então, às vezes, o cardápio exige algo a mais do que a gente está acostumado a receber, né, mas toda doação sempre é muito bem-vinda, né? A gente também tem uma conta do Cantinho onde as pessoas podem fazer Pix se quiserem ajudar. Como eu falei, a gente tem um gasto financeiro muito grande e essa é a maior dificuldade, é juntar o financeiro, né? Para poder pagar todas as dívidas, suprir os cuidadores, né? Que ninguém vai trabalhar de graça, né? Tem trabalho, tem que receber. Tem os voluntários. Faz com amor, mas assim, É, tem o outro tem lado os junto. voluntários, né, com certeza, mas veja bem, uma pessoa que tá lá na cozinha trabalhando 10 horas por dia, de segunda a sábado, como é que vai viver se não tiver um salário, né? Tem que receber, tem que ganhar. Então isso é nossa maior dificuldade hoje, é pagar água, luz, gás, água, aluguel, todas essas questões, assim, que a gente sabe que para isso precisa do financeiro, né? Depende dessa ajuda financeira e eu vejo que isso é uma questão muito difícil de conseguir, né, assim, é uma questão que as pessoas têm e não um julgamento, mas eu sei que as pessoas às vezes já passaram por situações que desacreditaram e aí ficam meio assim: "Ah, na hora de doar dinheiro", né, mas hoje, assim, o Cantinho da Alegria, ele é representado pela Roderjan, que é uma contabilidade, né, que a gente tem muito carinho e respeito, eles atendem há 8 anos o Cantinho da Alegria, tem advogado que cuida da parte financeira, né, então tem toda essa questão de transparência para que a gente também possa apresentar os nossos colaboradores, né. O Cantinho trabalha hoje com ato, estatuto, CNPJ, alvará, tudo em dia, tudo ok, que lá atrás a gente teve muita dificuldade para tirar os alvará, para fazer as coisas e hoje, graças a Deus, isso está sanado, né. Então, a questão que eu queria voltar ali é das doações de roupa, né? Roupa ou calçado, enfim. Dentre as muitas organizações que já passaram aqui pelo podcast e que recebem esse tipo de doação, sempre tem a reclamação ou assim, a situação semelhante. Doe para uma instituição aquilo que você também usaria. Exatamente. Não é um lugar para descartar ou mandar sujo, né? Manda limpinho, manda cheirosinho, né? É, eu acho que isso é uma questão muito de aí que a gente fala lá da palavra do amor, quando você realmente está doando ou está se desfazendo, que é 2 coisas totalmente diferentes. Cantinho da Alegria, assim, às vezes recebem doação que eu fico pensando: "Gente, o que que eles estavam pensando que iam largar onde?". Sabe, coisa que nem um cachorro, nem um animal vai deitar lá. Às vezes tem o lixo da cozinha, do banheiro, de tudo junto com a roupa. Então, assim, ó, eu acho que quando você vai doar algo, tem que ser como você falou, tem que ainda estar bom para mim, para que eu possa doar para alguém, né. Eu não posso doar uma calça rasgada, furada, suja, e infelizmente ainda a gente passa por isso, tá. A gente às vezes olha assim: "Nossa, quanta doação", aí quando você começa a fazer a triagem daquele monte de sacola, ficou 3 muda de roupa. Então assim, essa questão acho que é uma questão muito assim das pessoas entenderem o que é lixo e o que eu posso levar para doar, né. A mesma coisa com o material didático, nossa, acontece muito isso. Ah, ganhamos um monte de caderno, todas as folhas escritas e riscada, como que eu vou utilizar? Né, esse é o caderno que tem que ser descartado, que tem que ir para o lixo, que não tem como doar, a gente doa aquele que tem folha, que está em bom estado, então isso é uma questão, assim, de realmente que quando a pessoa fala em doar, tem que ter esse tempo de primeiro eu vou triar
aquilo que eu não utilizo mais, e dessa triagem há coisas que vai pro lixo e coisas que vai pra doação. Aí vai ajudar a gente, que senão acaba que sendo um depósito de lixo pra gente poder Exato, e aí depois descartar. vocês perdem tempo, né, E bastante, tá? porque Bastante. assim Tem que dá pra acabar deixando as crianças um pouco de isso. lado para poder fazer toda a triagem e aí te descartar aquele lixo que às vezes não cabe na lixeira, daí dá aquela bagunça na rua, cachorro rasga, e você não sabe o que fazer. Então, assim, é bem complicado. A gente sempre pede assim, só doce, tá bom. Sabe, teve épocas que a gente recebia muito eletrônico, daí nenhuma TV assim funcionando, geladeira, tudo. E nós não temos uma eletrônica para arrumar. A gente também não tem dinheiro para mandar uma. Então acabava que ficava uma sala inteira das crianças sendo utilizada para algo que para nós não tinha utilidade nenhuma, né. Então a gente sempre pede, assim, quando vai doar, mesma coisa o alimento, olhar a data de vencimento, não doar medicação vencida, não doar alimento vencido, porque acaba nos prejudicando, né, porque por eventual entra a fiscalização ali dentro. Sim, Ela sim. não vai saber que eu acabei de receber a doação, eu já vou ser notificada por ter algo ali dentro que não está apropriado. Né, e com nós já aconteceu situações, assim, de a gente receber uma doação e botar ali para depois organizar e chegar a vigilância e: "Ah, isso aqui tá vencido, mas e aí como é que você prova, né?". Então, é bem complicado, assim, a gente sempre pede para que quando vá doar, doe realmente por amor, que entenda a necessidade da organização, né. E aí é complicado a doação do perecível, né, porque É, o esse é perecível tem que mais comprar e difícil levar. ainda, É. Hum, exatamente. tem que comprar e levar. Sabe, a gente já recebeu muitas pessoas falando assim: "Ah, se eu tenho aqui tantos mil, eu vou comprar em cesta básica", e você fala: "Criatura, cesta básica eu tenho um monte, não tenho carne, não tenho alho, não tenho cebola, não tenho tomate". Então, assim, ó, essa questão do ser voluntário, do doar, é uma coisa que tem que ser trabalhada nas pessoas ainda. Sabe, quando você fala que você vai ser um voluntário, não é aquilo que você quer, é aquilo que a entidade precisa. Isso. Né, porque você vai dizer assim: "Ah, eu sou contador, eu quero vir fazer a contabilidade". Não, mas nós já temos uma contabilidade, o que a gente precisa é um cuidador, então você vai se disponibilizar a ser cuidador, a cuidar da criança, a jogar um joguinho, a fazer uma tarefa com ela, pentear o cabelo, a tirar o piolho, a cortar a unha. Então, assim, as pessoas ainda precisam ser educadas nesse sentido. A gente vê, assim, ó, que tem pessoas de bom coração, que ajudam por amor, que são pessoas maravilhosas, que por isso o cantinho está de portas abertas, e tem aqueles que querem fazer marketing, fazer 600 fotos depois de dar um pirulito e mostrar que foi no lugar. E aí isso acaba realmente atrapalhando com o nosso trabalho, que está expondo, às vezes a gente fala: "Não tira foto", não é porque a gente não quer que tire a foto do nosso trabalho. Nós gostaríamos de fazer toda hora um monte de foto e postar, só que a gente já Mas foi não dá, né. advertido ao ministério que não podemos. Entendeu? E como que a gente vai estar o tempo todo? Que nem eu falo assim, outra vez uma pessoa falou: "Se você usasse mais o seu marketing e tal, você ganharia mais doação". Eu falei: "Se eu usar o meu marketing para ganhar doação, eu teria que postar uma criança de abuso sexual, e eu não vou fazer isso". Né, porque eu seria presa e segundo porque eu vou estar expondo aquela criança e violando novamente o direito dela. Então, assim, é complicado, porque às vezes as pessoas falam: "Nossa, teu Instagram é tudo tão bonito". Claro, a gente posta a parte bonita, a gente não tem como ficar postando mas eles chegam com quando você fala que já chega com violação de direito, a gente já imagina que se está naquele momento de lazer, naquele dia, é graças às pessoas do bem. Então é o que eu sempre peço, ajudem a manter esse lugar, ajudem a salvar vidas, ajudem a mudar a realidade dessas crianças, né, porque não é assim que chegam. Não é limpinha, de cabelinho arrumadinho, muitas chegam numa situação totalmente deplorável e a gente não vai ficar postando isso. Eu não vou ficar postando toda vez que vem uma mãe chorando que não tem comida dentro de casa, uma foto dela com a cesta na mão. Eu acho isso uma coisa muito despectiva. Com Sabe, certeza. cada um trabalha de uma forma. A minha é tentar mostrar as coisas boas e as coisas que estão ruins, de formiguinha em formiguinha, tentar melhorar, sabe, para que aquela criança também depois não tenha a imagem dela denegrida, sabe, de alguém chegar: "Ah, eu vi a tua foto lá com a unha suja, com a mão não sei o quê", todo sabe. E às vezes não vai ser nem agora, vai ser daqui a Vai ser uns daqui anos, os né. anos. Então, assim, esse é um cuidado que eu tenho, que eu já vejo, assim, é que muitas pessoas trabalham de forma diferente e que me fala, me cobra de eu não postar e eu falo: "Eu não consigo, não tenho. Eu sou mãe, eu tenho 9 filhos e eu jamais gostaria de expor os meus filhos numa situação dessa. Mesmo que eu tivesse numa situação de miséria, eu não postaria meu filho dizendo: "Meu filho está aqui passando fome". Então, postaria eu como adulto, como lidaiana que tenho discernimento daquilo que eu estou fazendo. Sabe, e eu vou ser bem sincera pra você, quando eu vejo postagem em Facebook, o povo me marca em tudo, né. Da mãe postando a criança chorando, eu falo:
qual a necessidade de expor a criança desta forma, para que ela seja apontada na escola, na rua, porque a criança ela é assim, ela vai lá, ela vai tirar sarro, ela vai brincar, ela vai não sei o quê. Então assim, eu acho que não tem que fazer isso, sabe? Eu prefiro postar o bonito e que as pessoas vá lá pessoalmente, conhecer meu trabalho, se tiver qualquer dúvida, se quiser conhecer documento, a gente tá lá para isso, a gente abre de segunda a sábado, das 6h30 da manhã às 5h30 da tarde, né? Sempre tá meu contato lá na porta também para quem quiser. Tem nosso e-mail para responder também, mas não estar expondo, sabe? Eu tento assim o máximo possível postar só aquilo que é bom e às vezes em quando a gente dá um vídeo ali pedindo ajuda, mas sem postar as nossas crianças, são imagens que a gente pega aleatória para que não exponha a criança, ou a gente corta o rosto, corta, sabe, para que aquilo não seja exposto. Porque assim, se é uma situação de vulnerabilidade, a pessoa já sabe que é vulnerabilidade, né? Não precisa eu estar expondo a criança e mostrando essa foi de abuso, essa foi de violência, essa é de miséria. Acho que isso é uma coisa que realmente não se faz, não dá para fazer. Apesar de que, assim, vamos ser bem sinceros, né? Daria marketing. É, Porque o povo brasileiro só gosta da desgraça. gosta de uma fofoca e de desgraça, sim. Eu falo que se eu usasse Infelizmente, a verdade para usar minhas mídias, hoje o Cantinho da Alegria não estaria negativado. Mas e aí como fica eu perante cuidadora, como aí eu no meu entendimento deixaria ser uma pessoa que está por amor e trocaria por ser uma pessoa que está fazendo uma empresa ganhando dinheiro. Né, que eu ouvi muito isso, assim, eu sou de uma família onde eu vi meu pai era muito resistente às ONGs, falava mal das ONGs, que ONG roubar, e eu ouvi muito isso, assim, e tudo aquilo que eu ouvi, aquela exposição toda é o que eu não quero pro Cantinho da Alegria. Né? Então, assim, meu pai já foi presidente por 2 mandatos no Cantinho da Alegria, hoje estou como presidente do Cantinho da Alegria novamente, e eu não quero isso, assim como meu pai nunca quis, né? Que é a pessoa que me deu todas as referências boas do mundo, assim como minha mãe, que é a pessoa que proveu o alimento para eles lá, que cozinha para eles lá, né? Então, assim, que também é contra isso, mas é que nem você falou, se eu fosse postar a realidade, nossa, mãe, todo dia eu ia postar uma coisa triste do que chega lá e nós ia ter muito dinheiro na conta. Mas eu acho que não tem que ser dessa forma, sabe? Eu acho que você quer conhecer um pouquinho mais, vai lá pessoalmente. Cantinho da Alegria é uma associação para crianças com violação de direito. Então, já sabendo disso, qual é o compromisso seu, do João, da Maria, em ajudar o Cantinho? Né? Qual é a parte de cada um estar contribuindo para que aconteça? Porque muitos falam assim, eu mandei alguém aí pedir vaga e não tinha vaga. Eu falei, não tinha. E como é que tá a tua mensalidade no mês aí? Você está colaborando com o Cantinho? Ai, não tô. Qual foi a última vez que colaborei? Nunca colaborei. Como é que você quer exigir que eu atenda todas as crianças que você indique? Né? Sendo que a gente precisa de ter cuidadores, pessoas capacitadas, psicólogo, tudo para ter uma equipe. Então, assim, essa questão, assim, que a gente fala do compromisso da sociedade é num todo. Né? Porque às vezes a pessoa diz, mas eu não tenho condições, mas você não faz compra todo mês? Você não pode separar uma pasta de dente da sua compra? Uma pasta de dente. Imagina se todos fizessem com todas as instituições. Não teria criança hoje em fila de espera. Né? Então, isso é um compromisso da sociedade. E a gente sabe que isso, que nem as pessoas falam, mas o projeto é seu, você que tem. Sim, o projeto é meu, o propósito vem de Deus. Mas é assim, o sucesso a gente quer, né, compartilhar e a responsabilidade deixa para os outros. Deixa para os outros, é bem o que eu falo. Eu quero participar do sucesso, mas não quero me comprometer com... É o que eu falo, assim, eu digo assim, hoje já não, mas antigamente eu sistematizava muito essas coisas, assim. Por exemplo, eu ia lá e ajudava uma família durante 4, 5 anos com tudo. No dia que eu falava, hoje eu não tenho, então não presta, porque é uma porcaria, porque não sei o quê. E aquilo me deixava muito frustrada. E aí eu não conseguia dizer o não, e aquele não ia me machucando, e eu fui ficando doente, e adquirindo um monte de patologia, um monte de medicação, que hoje eu aprendi a dizer o não. Né? Então, hoje a conversa já é diferente. Assim, olha, eu vou te ajudar até aqui eu consigo chegar, mas para mim chegar até aqui você precisa fazer isso, isso e aquilo. Se na metade do caminho você não cumprir com as suas obrigações, eu deixo de fazer as minhas e você vai cuidar do seu em casa. Então, hoje a conversa muda. E eu vejo que nisso também tem aqueles, mas eu fui lá, durona, me tratou mal, não sei o quê, mas não é essa a questão, é a questão da responsabilidade de não jogar para o outro.
né? Você pode ficar dizendo, não, Leida, olha, traz teus filhos aqui que por 1 hora eu cuido deles. Mas como é que eu vou te mandar uma criança que mama no peito, sem o leite, sem a fralda, sem isso, sem aquilo? Aí você vai dizer, eu não consigo dessa forma, o espaço tá aqui e eu tô aqui, mas eu preciso das coisas para suprir. Então, a mesma coisa que a gente fala para as mães, né? Não tem como a gente estar, cuidar, criar, porque tem muitos ali que passam muito mais tempo conosco do que com a família. Tem criança que chega ali 6h45 da manhã e que sai 5h30 da tarde. Chega em casa e vai dormir, né? E como que a gente vai... Ele chega dormindo e sai dormindo. Exatamente. Tem uns que chegam dormindo e saem dormindo. Que tem todas as refeições ali, que o banho é ali, que a gente que tira o piolho, que a gente que corta o cabelo, que a gente que corta a unha, que limpa a orelha. E aí como que o pai quer exigir no dia que a criança tá com febre que ele não quer levar para o hospital? E eu vou fazer o quê? Eu vou deixar a criança convulsionar? Se eu não tenho autonomia para levar ele para o hospital, né? Então, assim, essas coisas que a gente fala, assim, que hoje, como eu falei, já levo de uma outra maneira, mas que eu sofri muito nos primeiros 3 anos, sabe? Eu sofria muito com a opinião daquele que nem conhecia o contexto, mas que ia me julgar, e hoje já não. Você me fala assim, se há algo que eu estou fazendo que você pode fazer melhor, as portas estão abertas, os voluntariados, as pessoas virem nos ensinar ou a prestar o seu serviço aqui dentro, né? Que desta forma a gente vai funcionar. Porque não tem pai, mãe perfeito, educador perfeito, nada, nenhuma profissão, a pessoa sempre a gente está num processo de evolução, né? E a gente sempre fala assim, se você chegar lá e, isso aqui, vamos mudar a mesa de lugar, e é para melhorar, vamos mudar a mesa de lugar. Vamos abranger esse espaço, vamos prestar atenção no que talvez os teus olhos enxergaram que os meus não. Mas quando a pessoa só trabalha no julgamento, aí acaba querendo ferir algo que na verdade não vai mudar nada, né? A gente sabe que isso só faz mal para nós mesmos e hoje é o que eu tento deixar de lado e sempre peço discernimento para... Mas sabe, eu já tive aqui no podcast mais de 130 instituições. E uma fala que é recorrente é essa, assim, ó. É muito mais fácil apontar o dedo. E outra, as pessoas têm solução para tudo. Fácil. Só não quero Sempre fazer. fácil, mas não querem fazer. Exatamente. Né? É. Não veem toda a história ou as histórias que estão por trás de cada uma das instituições. As dificuldades do dia a dia, né? A criança que fica doente. A dor, o sofrimento, a impotência. Aquelas instituições que lidam com algum tipo de doença, né? O que tem por trás daquilo tudo, né? É o paciente naquele dia que tá muito mal, tá muito ruim. Isso não se enxerga. E também não é para ficar divulgando, não é para ficar colocando em rede social, porque assim, a gente não quer vender tristeza. Não, é a sensibilidade de cada um, né? É respeitar essa dor, né? É que nem eu falo assim, até uma vez eu postei um vídeo e algumas pessoas criticaram que eu falei que vem do luxo ao lixo, né? Que a gente mora num lugar onde um lado é um luxo e no outro lado, por muitas partes, é o lixo. E as crianças estão ali, estão à mercê, estão a Deus dará, e vamos orar, porque não existe lei, porque não tem alguém que possa... Não tem a rede, né? A rede só é o bonito, só é para foto, só é para sentar na mesa, para tomar o café. Então isso machuca, né? Eu tive meus direitos violados, eu sei exatamente o que é a dor de um abuso, de uma violência, né? De dormir com a barriga doendo. E hoje agradeço muito a Deus e a todas as pessoas que vieram comigo até aqui, que caminham comigo até aqui, que me ajudaram até aqui. Eu sou grato todos os dias e entendo que aquela dor também serviu como aprendizagem, né? A gente vai... Eu falo que cada etapa, cada ano da vida da gente, a gente aprende algo novo, né? E a gente vai baixando os câmbios e evoluindo de uma maneira onde o silêncio às vezes vale mais do que a birra, do que ficar batendo boca, do que... E eu tive esses momentos ao contrário, de querer bater boca, de bater birra, de bater, mas é meu direito, mas eu fiz e tal. E que eu via que aquilo não tinha solução. E aí eu me isolei e fui estudando, me aperfeiçoando, fazendo coisas que pudessem evoluir e ajudar de fato as crianças, mais do que ficar fazendo uma briga e uma birra, né? Então hoje eu vejo isso, o quanto isso faz falta, assim, da gente ter uma rede para poder de forma concreta realizar aquela evolução da criança, desde o atendimento psicológico que ela precisa, de um psiquiatra, sabe, uma visão, um olhar diferente, não só ali na instituição, na rua, na casa, na escola,
né? Que eu falo que é uma educação de todos, uma briga de trânsito é uma educação de todos, não é só aquele que grita, é o que também tá do lado, que tem que aprender a ficar quieto para não bater boca, para não acontecer uma tragédia, né? Então hoje a gente vê assim essas questões, as crianças chegam ali com uma bagagem muito pesada, muito grande, muito triste. E por muitas vezes eu me sinto totalmente impotente. Que você não sabe se você vai lá na casa e enforca um, se você sai correndo, se você chora, se você abraça, se você grita no meio da rua. E isso é direto o que acontece. Mas a gente faz o quê? Vai lá, acolhe, abraça, tenta resolver o que está ao nosso alcance, vai pedindo ajuda de formiguinha para um e para outro, pedindo uma roupinha para um alimento para outro, um suprimento para o outro, para poder mostrar que pessoas do bem fazem a diferença, né? Eu sempre falo que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Essa é uma frase que eu uso como o cantinho e uso para minha vida, porque eu sei que hoje o Cantinho da Alegria só existe porque existem pessoas do bem que estão ali me ajudando, ajudando o Cantinho. Senão eu sozinha não tenho perna. Tenho a vontade, o amor, o desejo, o sonho, né? Que eu falo que eu fantasio um monte de coisa para fazer ali, mas se eu não tiver pessoas do bem, engajadas, comprometidas, eu não vou conseguir realizar. Né? E que Deus abençoe e que seja o sonho de muitos, né? Que muitos vá lá realizar sonhos e apresentar projetos e fazer oficinas e mostrar o melhor de si. A casa está aberta para isso, né? Para essas pessoas. Né? E que não estejam ali só para o julgamento. O julgamento ele é bom quando ele constrói, né? Não quando ele destrói. Quando ele destrói, acaba tirando o brilho daquilo que a gente está tentando fazer e isso nos desmotiva. Né? E a gente precisa... Esse é um dos propósitos que a gente tem no podcast aqui. De ter esse espaço onde você pode falar sobre, mostrar a realidade do que tem por trás, né? Quando eu disse assim, e discutir às vezes com o ignorante no sentido de que não conhece a realidade, desgasta. Você perde um tempo precioso ali, energia que não poderia estar concentrada para outras coisas, né? E essas pessoas, elas deveriam vir até a instituição para conhecer. Claro, com certeza. Passa um dia conosco. É o que eu falo, saia da sua zona de conforto e entre na zona de conflito. E aí você vai poder dar seu ponto de vista, né? Porque eu sempre falo assim, assim como há palavras que constroem, há palavras que destroem. Né? E quando a gente se trata de cuidar do outro, a gente não pode simplesmente destruir porque eu não gosto de você, porque eu não vou com a tua cara, porque não sei o que, então eu vou destruir. Não, eu acho que isso é uma questão por achismos, exatamente. Eu acho assim, ó, se eu tenho dúvida, eu vou lá e vou tirar minhas dúvidas, né? Vou tentar botar um papel de transparência naquilo ali. Então, hoje eu sempre falo que eu comecei fazendo o projeto sendo uma menina. Eu tinha 24 anos quando eu iniciei a ONG. Né? Então, assim, eu tive muitos julgamentos, pré-julgamentos, mas teve aquelas pessoas sensatas que vieram conhecer a história, ouvir a história, saber, e por causa dessas pessoas que o projeto está aqui hoje, né? Então a gente vê assim, esse julgamento, essa coisa tem que ser uma coisa muito certeira, você não pode simplesmente destruir algo sem você ter um conhecimento. Porque fulano disse, tá? Fulano disse, mas você já foi, você já viu, você conhece? Né? Porque você está espalhando o ódio sem sequer conhecer, né? Então isso não é só nas instituições, né? É em todo, é em qualquer área. É aquela pessoa, é o confeiteiro que está todo dia lá fazendo bolos maravilhosos, mas se um dia o bolo batumou, não cresceu, a pessoa vai lá e fala que o bolo é horrível. Então assim, isso é um cuidado que eu sempre tenho, sabe? Não trabalhar com pré-julgamento. Procuro, quando alguém chega com fofoca, eu sempre falo assim, eu sou uma peneira. Né? Vai me trazer coisas boas? É uma notícia boa? Tem coisa boa? Não, então eu não quero. Então eu não quero nem, já peneirei, já joguei pra lá. Porque assim como já fizeram comigo, já tive essa experiência, eu procuro não ir pelo Maria vai com as outras, né? Eu procuro saber, conhecer pessoalmente, enquanto a pessoa não mostrar pra mim que ela é ruim, que ela não sei o quê, pra mim tá tudo certo, todo mundo é bem-vindo. Eu sempre falo que lá é o cantinho que tem café pra todo mundo, tem uma comida boa que todo mundo gosta, todo mundo chega lá, senta, almoça, toma café. E é essa forma em que eu quero ter o Cantinho da Alegria, né? Que as pessoas que vão lá, independente no cantinho que sente, que fique, tem alegria lá dentro, tem amor pelas crianças, por nós, que sejam bem recebidos, né? A gente lá não tem essa questão de política de, não, lá somos apartidários, nós não temos discriminação com raça, credo, cor, todo mundo é bem-vindo, e é dessa forma que a gente quer, né? Acho que essa questão de que, esse pode, aquele não, esse isso, não. Não funciona assim, senão a gente não estaria com essas crianças com violação de direito lá dentro, né?
Então, quando a gente trabalha realmente assim por amor, em prol de pensando que existe um futuro melhor e que existe esperança, a gente tem que dar isso a eles, né? De fato, a gente tem que ser isso a eles, não tem como ser o oposto. O oposto nos traria contraditório a todo o nosso trabalho. Bom, tu falasse da rede, né? Eu vou perguntar assim com relação a situações que chegam para vocês e que você identifica que não foi noticiado ainda, né? Ou para o judiciário, ou para a rede mesmo, para o CRAS. Vocês fazem esse encaminhamento primeiro? Sim, Quando a você gente, identifica. a gente envia e-mail solicitando, acionamos o conselho tutelar, geralmente fizemos boletim de ocorrência, mas o que que a gente vê? Que muitas coisas se travam. Por exemplo, assim, é um círculo, né? Teve a violência, você faz o boletim, vem a polícia, daí tem que ser encaminhado para o conselho vai para o CRAS, tem que passar pela assistência, e essa rede trava. Ou para aqui, ou para ali, ou para lá, que ele não continua, que ele não dá importância, acha que não é tão importante assim. E aí nisso a gente tem crianças já há 4 anos com abuso sem passar pelo psicólogo, crianças sem tratamento de, sabe? Crianças deficientes que precisam de fono, que precisam de neuro, autistas que precisam de medicação, que precisam de diagnóstico, TDAH. E isso a gente vê que é realmente uma falta de rede, de serviço acontecer. Porque daí a gente vai lá, tem a psicóloga, diagnóstica que a criança tem uma normalidade que ela precisa ser diagnosticada. Aí fica 3 anos esperando o neuro, né? Aí depois que a criança vai lá e machuca alguém, tenta suicídio, aí falam que a criança tem mau comportamento, que ela precisa passar por um médico psiquiatra. Aí não tem psiquiatra infantil. Aí passa um agravante, a mãe perde a paciência, dá uns tapas. Aí volta lá de novo no conselho lá, mas a criança não tem a terapia, não tem medicação, não foi encaminhada. Então, assim, começa a virar um ping-pong. E isso não deixa a gente trabalhar, porque a gente não tem uma quantidade. Então, essa falta de rede, até ontem eu tive uma reunião na OAB, conversando com o doutor Vinícius, onde vai existir uma ponte da OAB que eles vão vão ver ali uma forma de planejamento para que possa ser atendida essas situações de mais emergência, de uma forma mais eficaz, que existe um círculo, um fluxo, né? Porque é igual corrente sanguínea. Se parar ali, você para. Então, se parar ali a criança, você vai parar ela e não vai conseguir largar ela para trabalhar, para ser um adulto responsável, para ser uma pessoa do bem. Então, quando esse fluxo não funciona, esse sangue não vaza ali, é complicado. E aí a gente fica assim, meu Deus, o que que eu vou fazer? Me sinto impotente, parece que nada do que eu fiz até aqui adiantou. Daí você vai lá e denuncia uma criança com abuso, com violência grave. Aí o pai vai lá, presta depoimento na delegacia e sai 4 horas depois. O cara que abusou, que estrupou, que violentou, que amarrou. Aí volta lá e ainda vem e nos ameaça, né? Ah, amanhã eu vou vir aqui, vou te matar porque tu me denunciou, porque tu não sei o quê. Aí você tá lá com o laudo de estrupo, que comprova o estrupo, com a criança dizendo que foi estrupada, com os hematomas ali fotografados, mas ele vai e volta, sai da delegacia impune, né? Aí essa criança não vai para o tratamento, ele não tem um psicólogo para acompanhar, ele não tem uma medicação, ele não tem nada. E o que que a gente faz? Sendo que no dia que a criança decidiu fazer o relato, que a gente teve a escuta espontânea, que é algo muito importante hoje dentro da instituição, as escutas espontâneas que eles vêm e falam, aí você não consegue fazer mais nada e você olha para a criança e fala assim: não, pode me contar porque eu te juro que eu vou te proteger, eu vou te cuidar. E aí a criança vê que à noite ela teve que dormir na casa do estrupador, do violentador. Então, assim, isso nos dá uma impotência, nos faz desacreditados do sistema, né? Nos desanima e a gente fica sem saber o que falar para a criança. Quando ela entra lá, que a gente fala, a partir de hoje, durante o tempo que você estiver aqui, você está na minha responsabilidade. E eu estou aqui para ajudar você no processo da felicidade, no teu crescimento. E aí, quando acontece isso, é como se a gente tivesse mentido para a criança, que a gente não tivesse perna para continuar. E de fato não temos, se a rede não funcionar, a gente não tem, né? E eu até falo isso por algo muito recente que aconteceu ali na instituição, né? Que quem deveria cuidar violentou, abusou, desprotegeu, fez, desfez e simplesmente estão aí na rua, impune.
né? E a gente aqui tentando uma forma de conseguir uma roupa, uma fralda, um leite, um atendimento psicológico para essa criança. Enxugando gelo. Enxugando gelo, né? Sabendo que existe pessoas de competência que pode resolver esse problema. Que é uma assinatura, é uma carimbada, e poderia resolver o problema, né? E enquanto isso for assim, enquanto isso for impune, quantos outros passarão? Sim. Eu passei, eles passaram, outros vão passar por abuso, quantos precisam ser? Os que, assim, vêm a conhecimento, né? Fora os que... Fora os que têm medo, né? Não. Porque, que nem eu digo assim, né? Uma coisa que não me causa graça, não me deixa feliz, mas é algo que eu não escondo. Eu passei por isso, eu sei que é uma violação de direitos, sei o que é um abuso, eu sei o que é a dor disso. E eu sei o quanto você se cala por medo, por dor, por receio, por ameaça, enfim. E até o momento de você conseguir falar não é algo fácil, não é algo que alguém tem graça de contar, né? E quantos que não conseguem? Quantos que estão até hoje dependendo disso, né? Eu tenho situações de mãe dentro da ONG que fala, eu passei por abuso a minha vida inteira sem saber que é um abuso, porque foi a maneira em que eu conheci achava que era o carinho. Só fui saber que era um abuso quando fiquei adolescente e depois tive que ver meu pai, minha mãe abusando do meu filho da forma em que me abusavam. Olha o ciclo de maldade, olha as cicatrizes que carregas, olha a dor, olha as consequências, os gatilhos que vão vir. E agora fazer essa criança entender que aquilo não é um carinho, que aquilo não é saudável, né? Que é uma coisa que eu sempre falo assim, ó, às vezes as mães ficam muito bravas comigo, principalmente da primeira infância, que são as crianças menores de 6 anos. Prof, por que ele veio com a cuequinha com cocô? Vocês não ajudaram a limpar, não sei o que, não sei o que. Não, a gente deixou o papel, a gente deixou o lenço, mas quem tem que limpar é ele. Porque a gente está ensinando a ele ser independente, porque aqui nós temos um bom olhar. Mas e se ele for lá na escola e algum amiguinho tentar limpar e abusar? Então a gente não vai ajudar a mãe. Se não for bebê de fralda, nós não vamos limpar a mãe. Porque eu criei eu tenho 4 filhas mulheres e 5 filhos homens. Eu criei todos os meus, principalmente as minhas filhas mulheres, dizendo, se precisar vir com a calcinha suja, venham. Mas não deixam limparem vocês. A mamãe vai limpar quando chegar em casa. Vocês vão limpar do jeito que vocês conseguirem. Né? Então, assim, eu sei que tem mãe... mas eu prefiro que venha sujo, mas do que... né? Que aconteça um abuso, alguma coisa assim. Então, isso é uma coisa também muito grave. É um olhar que as mães também têm que ter esse cuidado. Não é todo mundo que a gente deve confiar. Né? Não é porque a gente não tem maldade que o mundo não tá cheio de maldade. Então, assim, essas coisas a gente sempre tem que deixar alerta as crianças, sabe? E essa situação normalmente está dentro da casa. É recorrente. É recorrente demais, até vou ser bem sincero pra você, demais. Assim, a gente se assusta com a quantidade de número, porque, claro, a gente não fica, né, mas é recorrente, sabe? E não só isso, casas de cuidadoras, casas clandestinas, vou dizer assim, com crianças vindo maltratadas. Que as mães chegam ali, eu tava pagando alguém lá pra ficar e não dava comida, minha criança ficava sem um lanche, tá com hematoma, pega pelo braço, maltrata. Eu sempre falo assim, ó, existe crianças e crianças. Já aconteceu e acontece muito na ONG, às vezes, de chegar uma criança, a gente começar a cuidar, a gente vê que não vai, não consegue manter o ritmo, e a gente chegar à mãe e dizer, mãe, olha, não tem como eu ficar, né? Teu filho foi criado de uma forma, aqui existem regras, ele não supre, não tem como, e eu vou pedir para você cuidar dele em casa. Mas jamais ir espancar uma criança, bater numa criança, porque não é eu que tenho que fazer um regimento na criança. O que eu posso fazer é chamar a mãe 2, 3 vezes, mãe, olha, cuspiu no colega, falou palavrão, peço pra você. A gente sempre orienta, né? Se ele mexe muito no telefone, se joga violento, tira isso dele, coloca algumas tarefinhas de obrigação pra ele baixar o câmbio. Quando isso não melhora, a gente chega, olha, não tem como eu continuar, infelizmente eu não vou ficar aqui. Tem 80 crianças dentro da casa, eu não vou ficar com mandando todo mundo tomar naquele lugar, falando palavrão, porque tá acabando com a sala. E a tua responsabilidade é sua, né? A gente pode dar um suporte e se mantém. Então tá tudo certo. E aí que eu fico até pensando nas escolas, coitada das professoras, né? Porque eu já lecionei muito em escola e hoje não quero mais. Que tem que estar ali, tem que aguentar e tem que aturar, e muitas vezes os pais ainda dão razão para aquela má criação,
né? Então é uma questão bem delicada, assim, que a gente vê sobre isso, sabe? E essa questão do abuso, por mais boazinha que seja a criança, ela sofre gatilhos, né? Ela quer descontar a raiva em alguém mais fraco que ela, menor que ela. Então isso precisa ser trabalhado, precisa ter atendimento psicológico, precisa fazer terapias, precisa ter um estímulo bom, né? Precisa, que nem a gente não fala de religião, mas a gente fala de Deus, a gente fala do universo, a gente fala das coisas boas, do que a gente não vai plantar limão e colher morangos, né? Que a gente não precisa ter medo do que o universo vai mandar se você souber o que você tá jogando, né? A gente só tem medo, só teme quando a gente sabe que, poxa, eu tô fazendo coisa errada, daí vou andar com o pé pra frente e o outro pra trás. Então é isso que a gente sempre fala pra eles ali, né? Se a gente vai fazendo as coisas certas, não há do que temer, né? Vai vir coisas, consequências que são provações que vêm na vida da gente, isso vai sempre existir, mas a consciência vai estar tranquila para que a gente possa sempre estar fazendo o melhor e aprendendo, evoluindo. Eles ensinam muito, né? As crianças ensinam muito, o olhar deles, a palavra deles, tudo é sempre uma maneira de ensinar a nós a nos tornarmos pessoas melhores também. Que legal. Bom, nosso tempo tá esgotando. Acho que tu tens um compromisso depois também, né? Pra dar tempo. Eu queria perguntar o nome do teu pai. Meu pai, Larry Miller. Lari. Então, assim, a gente tá fazendo esse ano um sorteio para quem comenta uma palavra-chave em cada episódio. E a palavra-chave desse episódio vai ser Lari, tá? Então, o que acontece? Durante as 24 horas pós publicação do episódio, quem for no chat vai escrever, Lari vai estar concorrendo a esse brinde que o podcast vai promover, né? Vai sortear. Então fica a palavra-chave. É uma forma de as pessoas também participarem e a gente vê assim que eles estão olhando até o final também, né? Eu queria te pedir ainda, Leidaiana, para deixar uma mensagem final para quem nos acompanhou até aqui. Bom, acho que a mensagem que eu tenho que dizer hoje para todos e para mim também é a gratidão, né? De estar grata por mais um dia, por esse momento, de poder ter essa conversa e pedir a todos que tenham esse olhar também de ser do bem, de entender que existe sempre um vagão vazio e que a gente sempre vai se encontrar quando tiver luz, né? E ser pessoas prósperas, fazer o bem, ajudar as pessoas, isso nos faz bem. Acho que a maior mensagem que eu tenho hoje é isso em relação a mim, né? De fazer o bem para nos sentir bem e estar bem, porque isso aquece nossos corações. Então, é um beijo de luz, um abraço de urso a todos, né? Com muita paz, com muita prosperidade, muito amor e principalmente muita saúde. Muito legal. Bom, quero agradecer, né? Que deu certo também da gente bater esse papo inspirador, trazer tanta realidade também, né? Isso é bacana, né? Para que o nosso público também tenha essa criar conexões também, né? E despertar assim responsabilidade, né? Naqueles que estão nos acompanhando, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço. E antes da gente encerrar, eu também quero deixar para você do nosso patrocinador do Arte Digital, para você interessando, dando uma palavrinha lá com o Kleber para potencializar as doações no Cantinho da Alegria. E aqui é para uso na secretaria, o mousepad com a logo do nosso podcast, como uma forma também de lembrança. Gratidão. Tá, e é isso aí. Gente, você que nos acompanhou até aqui, não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse episódio. Não esqueça da palavra-chave para concorrer a um presentinho aqui do podcast. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.